1 Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que soa, ou como prato que tine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e tenha todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres o meu corpo para ser queimado, me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Podem sentar, queridos. Vou pedir à mesa diaconal que me arrume mais um copinho d'água aqui, sem gelo, tá? Por favor. Há coisas, amados, que nós achamos, entendemos e elas são realmente importantes. O sacrifício que fazemos por uma outra pessoa é importante. É importante quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos e chegamos ao ponto que Paulo fala de darmos o nosso corpo para ser queimado em lugar de outro. É importante. São importantes as profecias? São importantes. O dom das línguas é uma coisa importante? É importante. Ter conhecimento, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria é importante? É importante. O academicismo é importante? É importante. Mas todas essas coisas importantes não terão valor algum se elas não forem revestidas pelo amor, o amor sacrificial, o amor de Deus. Esse amor ousado que vai ao alto onde alguém está, mas vai também no profundo abismo, que busca o perdido, que salva aquele que se desencontrou. Nós precisamos amadurecer nesse amor. E o amor não é um sentimento, porque muitas vezes a gente quer sentir algo bom para poder fazer alguma coisa por outra pessoa. A gente quer sentir uma coisa gostosa para fazer alguma coisa por outra pessoa. Mas amor não é sentimento. No texto, quando você olha para esse texto, você não vai ver nenhum sentimento. O amor não é descrito como qualquer sentimento. Quando você olha para esse texto, você vê o amor é paciente, bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Você vai vendo que não são sentimentos, são atitudes, são ações. Na verdade, quando você olha mais profundamente, você vai ver que são qualidades de caráter. O amor é qualidade de caráter que a gente desenvolve. Se a gente desenvolve uma qualidade de caráter, isso quer dizer que a gente pode não desenvolver também. A gente pode não desenvolver essa qualidade de caráter.
Então nós precisamos lembrar que muitos de nós ainda não estamos aperfeiçoados no amor. Não estamos amadurecendo no amor, porque ainda o nosso caráter, o nosso interior não está tratado por Deus. Nós ainda continuamos egoístas, continuamos invejando, continuamos rudes, continuamos maltratando, continuamos guerreando, brigando. E é impressionante a capacidade que nós temos de, mesmo tendo uma vida de oração, mesmo tendo uma vida de leitura da palavra, fazer como uma antítese da fé, isto é, uma fé que não é fé, ser produzido dentro de nós essa antítese de fé. A gente começa a achar que a gente é espiritual demais. Isso já é pecado, é antítese. A gente começa a achar que a gente pode julgar o irmão. Isso é uma antítese, obrigado, amado. Isso é uma antítese, quer dizer, é um avesso. A gente ora, a gente jejua, a gente busca, a gente lê a palavra e a gente começa a desejar coisas tremendas de Deus e ao mesmo tempo a gente é capaz de condenar o irmão, de ficar falando mal do irmão. Isso é uma coisa louca do ser humano. Eu tenho lido um livro, estou começando a ler ele, mas é impressionante quando a gente olha para a palavra e vê que Satanás é crente. Não é isso que a Bíblia diz? Que o diabo crê e estremece. E o diabo crê nos princípios divinos. Sabia disso ou não? O diabo sabe que dá certo. E ele sabe que se você tiver uma vida onde você ore, jejue, busque a Deus, a tendência é que você viva em maior plenitude a vida cristã do que o outro que não faz nada disso. Ele sabe disso. E é por isso que ele mesmo com toda o nosso derramar de alma, como fizemos aqui, a gente canta essas letras maravilhosas, esses hinos maravilhosos, a gente diz que deixa o Rei da Glória entrar, eu abro o meu coração. Satanás sabe que se isso acontecer de verdade, a gente vai transformar o mundo em que a gente vive. Então ele entra com a colher dele, ele bota a cunha dele. Você sabe o que é uma cunha? A cunha é um instrumento mais ou menos assim, ó. Ele tem linhas diagonais e ele entra para abrir. E então, como que o lenhador faz? Ele abre um pedaço da árvore e bota uma cunha. Pá! E bate a cunha. E a cunha vai abrindo a árvore e a árvore acaba caindo. Muitas vezes na nossa vida acontece isso. A gente deseja Deus, a gente busca Deus, a gente crê em Deus, mas a gente se distrai com outro que crê também, que é o diabo, que sabe que se a gente continuar naquele caminho, a coisa vai funcionar. Então ele intervém. E ele começa a levar a gente que queria ser espiritual, ele começa a fazer com que a gente se sinta super espiritual. A gente que está buscando conhecimento, porque sem amor é assim que funciona. A gente que está buscando conhecimento, ele começa a fazer a gente pensar que a gente é dono da verdade. A gente que está buscando a palavra profética, a palavra de revelação, ele faz a gente pensar que Deus fala qualquer coisa e até coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele faz um Deus falante.
toda hora está falando. A gente começa querendo o dom de línguas e acaba usando a nossa língua para destruir o nosso irmão. Tudo isso porque nós não estamos aperfeiçoados no amor, não estamos amadurecidos no amor. Esse é o tema da palavra de hoje. E é uma palavra que eu quero falar para toda a igreja, mas em especial para os homens. Porque hoje em dia vivemos um mundo muito feminino, onde os meninos são tratados para não serem guerreiros desde criança. São meninos que já não brincam mais de lutinha, não brincam mais de guerra, não tem mais arminha em casa. Menino não caça, menino não puxa mais o gato para o rabo, porque tudo isso é crime. Tá certo que maltratar animais é crime mesmo. Mas assim, cadê aquele menino levado, aquele menino que gostava da vida? Onde estão esses meninos? Os meninos são criados por mulheres, educados por mulheres, e os homens estão saindo da vida da família. Vai na periferia das cidades e procure os pais. Você não encontra, você só encontra a mãe. Você só encontra a mãe. Se eu perguntar aqui quantos vêm ou quantos estão já no segundo casamento, ou quantos daqui são filhos de lares que foram separados, nós vamos ver que a quantidade é grande. Porque essa é a realidade da nossa sociedade. E em parte essa realidade existe porque as mulheres, já de algum tempo, elas vêm se preparando melhor para o mercado de trabalho do que os homens. E a mulher tem, por natureza, algumas características que os homens não têm. Porque faz parte dos componentes do homem ser meio que unifocal. A mulher não, ela é multifocal. Você imagina um homem podendo gerar filhos? Que desastre seria isso? O homem ficar grávido. Isso seria terrível. Os homens não aguentam ver, muitas vezes, um parto, desmaiam. Você que é lá da Santa Casa já deve saber de muita história de homem que foi ver parto de mulher, teve que ser tirado, deu trabalho para os médicos, né? Desmaiam. Não pode ver sangue. As mulheres estão dentro dos lares pedindo: meu marido, tome posição. Meu marido, assuma o seu lar. Meu marido, seja a cabeça desse lar. Quantas mulheres evangélicas estão gritando, estão pedindo socorro para ter um homem que seja líder dentro da sua casa. Mas, como vivemos num mundo feminilizado, os homens estão cada dia mais em segundo plano. Tanto é que o Dia dos Pais não é tão glamuroso quanto o Dia das Mães. Concorda ou não? Concorda ou não? Mãe é aquela coisa assim, aquela coisa que, sabe, do coração, que rasga a alma. Pai é pai. Os homens já não são mais românticos como eram. Não são mais gentis como eram, corteses como eram. O homem está acreditando que a mulher vai ser igual ao homem, nunca será igual ao homem, e o homem nunca será igual à mulher, porque somos seres diferentes. Você imagina o cara com rasgo na barriga, porque ele teve um filho. Esse cara vai levar meses para se recuperar desse rasgo que fizeram na barriga dele. Meses. Mas aí ele tem o filho está nos braços dele, e ele tem um segundo filho,
E o outro filho começa a chorar, ele não sabe o que fazer. Mulher consegue, com a barriga rasgada, pegar o bebê no colo, empurrar o carrinho, o outro dormir e ainda fazer comida. Você põe uma mulher numa sala que está cheia de gente, ela entra, ela sai da sala e você pergunta: o que você viu? Ela fala: gente, vocês entra lá para vocês verem a cor do esmalte daquela uma que está em tal lugar, assim, assim, assim. Ela reparou tudo, ela sabe a cor da roupa de todo mundo, ela sabe o jeito da blusa, ela sabe se a mulher fez luzes, se fez chapinha, ela sabe se tem homem, se tem mulher. Aí você bota o cara na mesma sala, você enfia o homem lá dentro, fala para ele: entra. Aí ele entra, aí você fala: agora sai, sai. O que você viu lá dentro? Ele fala assim: eu vi um monte de gente. Está cheio, está assim de gente. Ele consegue ver uma coisa só. Nós somos assim. Você quer ver o desespero da mulher? É o homem estar assistindo um filme, um jogo de futebol, ela quer conversar com ele. Ele não vai conversar com você, que ele só vê uma coisa. Aí a mulher fica chateada. Ela fala assim: a gente conversa com ele, ele está assistindo televisão, ele nem escuta o que a gente falou. E de vez em quando ele ainda fala assim: Isso aí é um ato involuntário, é um espasmo. Assim, é só um espasmo, ele não está pensando. Nós somos diferentes, irmãos. Por isso, temos características que mulheres não têm. Na hora de levantar a cama, de levantar o sofá, chama ele. Na hora de abrir a lata de conserva, chama ele. Aí vem um mãozão lá. E ele luta contra a lata. Porque se ele não consegue abrir aquela lata, é um sinal de falta de masculinidade. E ele então, ele luta, ele não consegue abrir, chega a doer os dentes, de tanto que ele aperta. Aí ele pega um pano, ele enrola alguma coisa, ele força, ele não devolve para ela aquele vidro antes de abrir. Porque se ela abrir o vidro, a casa vai cair. A gente é diferente. Só que hoje em dia, com toda essa questão da nossa masculinidade, nós, por outro lado, estamos numa sociedade onde somos colocados em segundo plano. Então é corrente, por exemplo, o discurso de que as mulheres precisam ter as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho. Sabe o que está acontecendo? Eu ouvi isso anos atrás. Eu vou falar para vocês aqui essa noite. É tremendo. A palavra adjutora idônea, a palavra que é traduzida por essa expressão adjutora idônea, quando Deus foi criar a mulher, ele disse: e far-lhe-ei uma adjutora idônea. Essa expressão adjutora idônea é a mesma expressão que Davi usa quando ele olha para os montes e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, que pode ser traduzido também por de onde me virá a adjutora, ou de onde me virá a ajuda idônea, a ajuda que eu preciso. Portanto, Deus criou a mulher como auxiliadora, como adjutora. A mulher é em volta do homem como um socorro, como uma muralha. A mulher foi criada para ser uma muralha. Por isso é que a mulher deseja ser conquistada, porque como uma muralha, como uma cidade fortificada, ela precisa ser conquistada. Por isso é que o homem tem dentro de si o anseio de conquista. E muitos confundem isso, porque já tem a sua cidade fortificada, já tem a sua mulher, mas a sua esposa
que deveria ser a sua fortaleza, que deveria ser a que dá cobertura para os seus filhos, a que cuida dos filhos, a que educa os filhos, a que ajuda ele nessa educação, enquanto ele vai lá buscar os recursos, a provisão, a mulher está ali ensinando as crianças a respeitar o pai, a mãe, ensinando isso, ensinando aquilo. A mulher não está mais em casa, a muralha se abriu. Preste atenção. Ela é a adjutora idônea, ela é o socorro, ela é a mesma palavra para muralha. Deus fez uma muralha em volta do homem e a mulher, mas a mulher caiu numa cilada do diabo. A mulher hoje tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. Tem mulheres que trabalham num lugar, saem daquele lugar, vão para outro lugar, chegam em casa, tem que cuidar dos filhos e ainda fazer trabalhos domésticos, e outras ainda trazem trabalho para casa, para fazer em casa o trabalho, um outro trabalho, um terceiro trabalho. As mulheres estão entupidas de trabalho, porque o diabo sabe que a sociedade estará arruinada se as mulheres e os homens não cumprirem cada um com o seu papel. Então o que começa a acontecer? Com o tempo as mulheres começam a pedir ou exigir, ter expectativa de que o homem realize a função de muralha, de que o homem fique em casa, que o caçador não cace mais, que o conquistador não conquiste mais. Minha querida, você vai perder o seu marido, ele vai conquistar outra. Você está ouvindo, minha irmã? É um instinto dele, é um instinto. A hora que ele vê, porque assim, as mulheres pensam que quanto mais forte elas parecerem, melhor será a vida delas. Engano seu. Homem gosta de mulher frágil. E se você não é frágil, finja. Brincadeira. Fingir é muito feio, né? Faz de conta. Você imagina uma mulher que chega para o cidadão e fala para ele assim: meu gostosão, preciso tanto de você, sem você eu não sou ninguém. Ele parece um pavão, as penas começam a arrepiar, né? Ele começa a ficar valente. Eu não consigo viver sem você, eu sinto cheiro de homem em você. Ele fala, né? Agora a mulher chega lá e fala assim: larga esse mané, rapaz. Onde já se viu você falar assim? Quem conversa assim é homem, né? Cadê o homem dessa casa? Cadê o homem com quem eu casei? Desafiando o homem, menosprezando o homem. Se ele for falante, você vai ouvir poucas e boas. Se ele não for falante, você está construindo, ou você está cavando uma sepultura para a sua família. Por outro lado, marido, está na hora da gente ser homem, está na hora da gente crescer, amadurecer. Então eu quero colocar essa questão de forma mais definitiva aí para você, sobre o amadurecimento. Paulo está falando para a igreja, mas o princípio vale para todas as coisas. Paulo está dizendo, de alguma forma, vocês dão muito valor na língua dos homens e na língua dos anjos, mas se vocês não tiverem amor, vocês serão vazios. Vocês dão muito valor no dom de profecias e nos mistérios e no conhecimento. Vocês dão valor no tamanho da fé, mas se não tiver amor, não vale nada. Vocês dão valor no sacrifício pessoal pelo outro, pelos pobres, pelo necessitado, por aquele que está sofrendo, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor é deixar de ser criança. O amor é pensar como adulto. O amor é amadurecer. O amor é se tornar paciente. O amor é você sofrer situações e não ficar esmorecer por causa disso. É ganhar resiliência,
é passar por circunstâncias adversas e permanecer firme. O amor é bondoso. Amadureça e você será bondoso, porque você verá que você não precisa sair dando troco nas pessoas. E ele vai falando, e chega num determinado momento, ele fala: vocês precisam, Paulo está falando com a igreja, vocês precisam entender que tudo isso que vocês acham que é importante é parte. Isso tudo não é o mais importante. O mais importante é o perfeito. Quem é o perfeito? Não é o prefeito, é o perfeito. Quem é o perfeito? Quem é o perfeito, irmãos? É Jesus. Jesus é o mais importante. E Deus, Jesus é o próprio Deus, Ele é amor. Então vocês precisam amadurecer no amor. Paulo fala: se houve profecia, um dia vai desaparecer. Se houve línguas, vai cessar. O conhecimento vai passar, mas o amor vai permanecer. Então amadureçam no amor. Deixem de ser meninos. Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu amadureci, eu deixei das coisas próprias de menino. Porque o menino pensa que algumas coisas durarão para sempre, mas elas passam. Assim como o crente infantil também pensa que algumas coisas durarão para sempre, mas elas passam. E nós, como crentes, precisamos ganhar resiliência. E você, varão, precisa ganhar resiliência, que é a capacidade de você suportar as dificuldades sem ser destruído, sem ser arruinado. É como a capacidade de uma árvore que se verga diante do vento, mas não quebra. Se ela for muito dura, ela vai arrebentar. Se ela for muito mole, ela vai deitar com o vento. Mas se ela for resiliente, ela vai vergar, e quando o vento passar, ela volta para o lugar. Assim seremos nós, se nós tivermos resiliência. E a resiliência vem pela maturidade. Então, o que eu tenho que fazer? Paulo então dá para nós a solução. Deixe de ser menino. Deixe de falar como menino. Quais são os projetos de um menino? O que o menino fala? O que o menino pensa? O que o menino sente? Vocês lembram quando vocês eram meninas? Deixa de montar castelinho. Os castelinhos caem. Meninos, deixem de achar que vocês ainda serão jogadores de futebol, que vocês serão super-heróis, que vocês acabarão com todos os problemas da terra. Comece a entender que a realidade é outra. Comece a entender que é passo a passo a vida. Comece a entender que é atitude após atitude. Você faz alguma coisa certa, então você colhe uma bênção. Você faz outra certa e você colhe outra bênção. Não tem jeito de trapacear. Se você trapacear, você destrói tudo que você fez e todo o mal vem sobre você de novo. O mundo pode ser dos espertos, mas a vitória é do sábio. Então o apóstolo Paulo está ensinando isso. E o grande segredo aqui é mudarmos as nossas atitudes. Comece a mudar a sua maneira de pensar. Você foi mimado? Ai, não dá nada certo, mamãe protegeu você muito, ai, eu não vou conseguir, papai deu muito couro em você, ai, eu acho que eu sou um fracasso. Mude o raciocínio. Tudo posso naquele que me fortalece. É possível porque Deus torna possível. Eu não sou capaz, mas Deus me torna capaz. Deus me dá a vitória. Eu vou seguir em frente, olhando para Jesus, caminhando e fazendo as coisas de forma correta. Um passo depois do outro, nada de querer pular etapas, nada de querer ir para outra etapa sem fechar a primeira. Eu não resolvo o meu problema em casa e quero que a minha empresa vá bem. Eu não resolvo o meu problema com os meus amigos e eu quero que a minha família vá bem. Eu não resolvo os meus problemas pessoais, eu sou indisciplinado e eu quero que as coisas aconteçam de forma certa. Eu gasto mal o dinheiro e quero ter dinheiro sobrando no fim do mês. Não vai ter. Eu trato mal minha esposa e depois quero amor. Não vai ter.
Se você quer algo diferente, você tem que fazer diferente. Se você quer algo melhor, você tem que fazer melhor. Se você quer algo que dure, você tem que ser maduro. Então nós temos que amadurecer no amor. Temos que desenvolver, temos que ser corajosos, valentes, varões valentes, temos que ser corajosos para admitir onde não somos bons. Se não somos pacientes, se não somos benignos, se sempre pensamos num troco, pensamos num revide, sempre estamos pensando, saímos de casa pensando em nos vingar da nossa esposa, nos vingar de um filho. No que vai dar essa vingança? Em destruição para quem? Para nós mesmos. Quando você começar, sua cabecinha começar a pensar bem, você vai começar a se sentir melhor. E você vai falar coisas melhores. O clima na tua casa vai melhorar. O clima na tua empresa vai melhorar. As pessoas vão te ver melhor. E você vai ter vitórias que você sempre desejou. Mas precisa começar em você. Mudança, transformação nas suas atitudes. Infelizmente, o tempo ficou curto, eu não quero me prolongar. Eu só quero contar uma historinha de um jovem, filho de pastor. Um jovem que era roqueiro, filho de pastor. Não trata-se do meu filho, tá? Até ele hoje de manhã falou assim: ô pai, pensei que você ia contar alguma coisa de mim lá, né? Falei, não. Fiz a história que o pastor tinha um filho, roqueiro, que completou 18 anos, tirou sua carta, sua CNH, estava muito desejoso de dirigir o carro. Então ele pediu para o pai: pai, deixa eu dar uma volta com o carro. O pai olhou, falou, pensou consigo mesmo: isso não vai dar coisa boa. Então o pai falou para o filho: olha, vamos fazer um trato? Você pode dirigir o carro desde que você tire melhores notas na escola, melhore as suas notas, leia a Bíblia todo dia e corte o seu cabelo. Se você fizer essas 3 coisas, eu te deixo dirigir o carro. Passou-se um mês e vieram então as notas daquele período. E não é que o rapaz melhorou as notas, melhorou absurdamente. As notas do cara foram lá em cima, lá no topo. E aí o pai observou isso. E o pai observou também que ele estava lendo a Bíblia todos os dias. E ele então veio conversar com o pai: pai, agora posso dirigir o carro? Eu tirei melhores notas, eu estou lendo todos os dias a Bíblia. E sabe de uma coisa, pai? Eu notei algo interessante na Bíblia: que Sansão era cabeludo, que Noé era cabeludo, e que provavelmente até Jesus mesmo era cabeludo, e eles eram muito boas pessoas. O pai falou: filho, gostei, você está certo. Sansão era cabeludo, Noé era cabeludo, Jesus provavelmente também foi cabeludo. Todos eles eram boas pessoas, mas todos eles andavam a pé. Essa é a diferença da esperteza e a sabedoria. Você não está pronto, você ainda está querendo me driblar. Que Deus te dê sabedoria para você amadurecer no amor. Que você busque, deseje, e que assim melhore o seu lar, melhore a sua casa, a sua vida cristã. Que você não viva na antítese da fé, mas que você viva profundamente aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar em pé. Procure um companheiro para orar, homem com homem, mulher com mulher, 2 a 2. Orem para que Deus dê graça e a gente cresça no amor, amadureça no amor, aperfeiçoe-se no amor. Amém? 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher.
Depois dessa oração, vocês já estão fazendo a oração final, vocês podem ir para casa. Vocês estão abençoados em nome de Jesus.